Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no Renko 10 do mini índice. Hoje o índice abriu com esse pequeno gap de alta e ficou trabalhando aqui, né? Nessa lateralização entre a I1 e a S1. Quando chegou aqui, rompeu a S1, mas não conseguiu nem tocar na S2. E aí perceba que a Softline já apontava aqui para a formação de um novo ciclo, né? E aí quando a bússola ficou amarela, né? Trabalhou aqui por 4 períodos, né? Com ela amarela. E aí a Power deitou aqui na zero, né? Formando um suporte. Mas o preço não conseguiu romper, não conseguiu voltar para o movimento de alta aqui, tá? Logo em seguida, a Power rompeu esse suporte, né? Rompeu para baixo aqui. Acendeu aqui a False Balance, a pressão vendedora também acendeu. A Guideline já estava vindo acesa aqui, né? Então eu esperei somente acender a Stress Line, né? Aí nesse período aqui na barra 40, ela acendeu e a bússola também já estava cruzando aqui a MAP 0. Então eu peguei aqui essa subida de onda nessa barra aqui. E aí o preço ainda retornou aqui próximo do meu break-even, depois desceu e aí pagou as nossas duas frações. Quando chegou aqui, fez esse pullbackzinho aqui próximo da bússola, onde eu queria fazer uma entrada aqui inclusive, né? Pegando um pullback na bússola, porém não aproximou tanto da bússola suficiente para eu entrar. Então esperei um pouco mais e aí quando o preço desceu eu ativei aqui a minha nuvem GPS para buscar uma oportunidade aqui de pullback, né? Quando chegou aqui eu entrei nesse pullback, só que esse pavio foi lá em cima e me tirou no break-even, né? Porque quando movimentou dois boxes aqui, eu trouxe o meu stop para o preço de entrada, né? Proteger a minha operação. E aí, esse pavio foi lá em cima, pegou a minha ordem de stop no 0 a 0, tá? Mas logo em seguida, deu outro sinal aqui, né? Aí eu entrei novamente aqui e nessa operação eu peguei as minhas duas frações, tá? Aqui depois que pegou o meu alvo, o preço ainda desceu um pouco mais e logo em seguida fez esse cilindro, tocou na zero aqui com a False Balance acesa, a Guideline também acesa, a pressão compradora também acesa. Eu só esqueci de marcar a minha setinha aqui, né? Eu peguei então uma descida de onda, né? E essa aqui eu apregoei a minha ordem aqui na abertura do box, né? Eu mandei inclusive no grupo um print, né, dessa entrada aqui, no momento que eu fiz essa entrada. Então o preço subiu, desceu um pouquinho aqui, mas não tocou no meu break-even. Se eu tivesse entrado aqui no fechamento, eu teria saído aqui no break-even, né? Só que essa operação eu peguei ela aqui na abertura, né, no recuo. E aí o preço subiu. Quando chegou próximo de pagar o meu alvo, eu tirei a minha ordem daqui e fui alongar a operação para sair somente quando apagasse a Stress Line. E ela apagou somente aqui, quando fechou essa segunda barra negativa, né? Então eu saí aqui com 275 pontos nessa operação, tá bom? Então ficou dessa forma aqui no índice, né? Total 635 pontos dessas 3 operações aqui. Não tivemos nenhum loss, tivemos um break-even aqui no 0 a 0 e lucro 635 pontos, tá bom? Vamos ver então como é que foi o mini dólar. Bom, estou aqui no Renko 5 do mini dólar. O dólar abriu hoje com esse pequeno gap de baixa, né? A bússola também trabalhando aqui na região de baixa, né? Depois subiu e ficou aqui meio enroscado, né? Perceba que logo que a bússola apontou para baixo aqui, né? Saindo desse enrosco, a Stress Line acendeu aqui, a False Balance já estava vindo acesa, a Guideline também já estava vindo acesa e a pressão vendedora também estava vindo acesa aqui. Então,
eu acreditei aqui nessa subida de onda, né? Apregoei a minha ordem aqui e falei, só vou sair dessa operação quando a Stress Line apagar. E ela apagou aqui nessa barra e eu fechei a operação aí com 12 pontos de ganhos, tá bom? Logo em seguida, quando eu saí da operação aqui, o preço fez esse pullback aqui na bússola, né? Eu fiz a minha entrada aqui, foi uma entrada boa inclusive, mas eu até marquei de amarelo aqui para não esquecer de falar dessa operação, porque por falta de atenção minha, né, eu estava vendo aqui outras coisas ali no gráfico e tal, inclusive operando no índice e no dólar ao mesmo tempo. Então assim, falta de atenção mesmo, né? Fiz essa entrada aqui considerando o cruzamento da bússola na MAP 0. Só que aí rapidamente eu percebi que tinha cometido um erro, né? Por quê? A bússola não tinha cruzado a MAP 0. Ela estava trabalhando abaixo da MAP 0 o dia todo. Então fechei no dedo essa operação com apenas um ponto negativo, né? Então foi um stop de um ponto aqui porque eu saí no dedo, tá? Se eu tivesse ficado na operação, tinha pago aqui tranquilamente as duas frações, mas como eu percebi o erro, eu fui lá e fechei no dedo, tá bom? Por isso que eu destaquei aqui, beleza? Quando chegou aqui, a gente teve um pullback no flow, né? É um operacional que a gente não ensina lá no nosso educacional ainda, né? Pelo menos não gravei ainda. Da mesma forma, esse outro aqui, que eu estopei no dedo aqui, também a gente não ensina lá no educacional ainda. Mas nas nossas lives a gente tem falado muito sobre esses dois operacionais, então tem algumas pessoas que já operam aí mesmo sem a gente ter gravado as aulas, tá bom? Então, o preço fez um pullback no melhor ponto de venda, a Power acompanhou esse pullback até A4 e aí apontou para baixo aqui, né? Ficou vermelha, apontando para 0, né? Então, eu fiz a minha entrada aqui, quando a Power apontou para 0, né? E aí pagou as minhas duas frações, tá bom? Quando chegou aqui, novamente esse operacional de pullback no flow. O preço retornou aqui no melhor ponto de venda. Nesse caso a gente ainda teve aqui uma resistência, né? A Power deitou aqui sobre A8 e aí quando ela apontou para baixo aqui, né? Saindo dessa resistência, né, retornando para o movimento anterior, eu apregoei a minha ordem aqui e peguei as minhas duas frações, tá bom? Então, no dólar ficou assim, total 28 pontos, né? 12 dessa operação, 8 dessa e 8 dessa, 28 menos um ponto desse stop aqui, que eu saí no dedo, lucro de 27 pontos no mini dólar. Tá bom? Então quem operou com o ISDA GPS hoje, terça-feira, dia 22 de abril de 2025, teve essas oportunidades aqui que eu mostrei no mini dólar e também as que eu mostrei no mini índice. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. A diferença entre te amar e a sentença de querer, que o tempo passe devagar enquanto